Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 5 ao versículo de número 15. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo de número 5 ao versículo de número 15. Todos encontraram? Amém? Diz assim, Evangelho de Mateus 10, versículo 5 ao versículo de número 15. E a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Que o Senhor nos inspire e nos ensine mais uma vez acerca da sua palavra. Muitas verdades que estão aqui descritas, para nós, não fazem hoje o menor sentido. Exatamente porque falam de uma realidade histórica da primeira ação missionária dos discípulos. Por exemplo, cidade de gentios, terra de samaritanos, tudo isso é desconhecido para nós. Esses fatos aqui, como alforje, túnicas, sandálias, nem bordão, cinto possuindo então os ferros, ouro, cobre, prata, todas essas realidades falam de uma circunstância histórica. Entretanto, o princípio que Deus estabeleceu nesse texto está por trás dessa roupagem histórica, e a gente precisa entender isso. É discerni-lo, porque o que Jesus está querendo propor aqui são instruções a respeito de como viver o dia a dia da vida cristã, que em seu caráter é uma vida missionária. A proposta de Jesus aqui não é simplesmente falar de circunstâncias que esses discípulos viveriam quando fossem às outras cidades, quando tomassem rumo a alguns lugares. Não é especificamente falando a respeito de momentos, mas esse texto aqui de Jesus, que é o discurso apostólico de Mateus, capítulo 10, ele fala então de instruções, além de uma responsabilidade de um dia, de uma ida, de um caminho missionário, mas fala de uma responsabilidade diária, do dia a dia, e responde exatamente aquela pergunta, que diz assim: como viver no dia a dia o Evangelho? Como no meu dia a dia eu cumpro a missão? E o caráter é exatamente esse, que a gente precisa discernir, entender, compreendendo essa proposta de Jesus, a gente siga, a gente abraça essa realidade, de que Jesus deseja aqui equipar os discípulos para a vida.
dá instruções claras, objetivas, dá ferramentas para que os discípulos possam viver de maneira impactante. A proposta de Jesus não é trazer algumas instruções apenas, dizendo, quando essas realidades surgirem, então ajam dessa forma. Não é só isso. É equipar os santos para viverem a proposta missionária, que é o caráter do Evangelho. Então nós estamos aqui entendendo de que Jesus tem um chamado em nossos corações, de que quando nós somos chamados no Evangelho, nós somos chamados também para servir a Deus, e servir a Deus logo é também servir ao próximo. É impossível achar que o meu serviço a Deus seja apenas para Deus, mas o meu serviço a Deus é manifesto por meio do meu serviço ao próximo. De modo que essa é a consciência do Evangelho, essa é a experiência que Jesus traz, esse é o exemplo que Jesus nos traz. Que viver o Evangelho logo é glorificar a Deus e edificar ao próximo. Então é uma via, não há como adorar a Deus sem edificar ao próximo. O objetivo do Evangelho é fazer com que a gente compreenda que enquanto estamos fazendo um caminho até o Senhor, nós também estamos fazendo um caminho em direção ao serviço do próximo. E é assim que a fé, ela se expressa, se manifesta, é de acordo com o meu relacionamento com o próximo. Então, Jesus, mais uma vez, como nós dissemos no domingo passado, de que missão não é uma responsabilidade que eu cumpro num dia, que eu realizo num dia, que eu cumpro num horário. Quando a gente fala de missão, fala daquilo que é. Quando nós falamos de missão, nós falamos não de um cumprimento de uma responsabilidade, mas de um modo de ser, de viver, de falar, de observar a vida. Quando nós falamos em missão, nós não estamos falando de um dia entregar folheto. Isso faz parte da missão, mas a missão é o nosso modo de enxergar a vida, de caminhar com a vida, de servir ao próximo, de manter relacionamento com o próximo, de expressar o amor de Deus por meio dos nossos relacionamentos. E assim, é o que Jesus nos ensinará, porque muitas vezes a gente não percebe de que essas verdades são vidas. Elas são vivas. Ao entrarem no nosso coração, transforma, muda e nos direciona para o caminho certo. Então a proposta aqui é que Jesus concede então diretrizes, que são valores espirituais, valores que procedem do Pai, para que a gente viva, para que a gente experimente, para que a gente entenda o que é aquilo que João capítulo 3 vai dizer, que assim é todo aquele que é nascido de espírito. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito, é guiado por Ele, é dependente dEle, vive diretrizes que são valores espirituais, para que a nossa vida seja uma vida de impacto. Então o desejo de Deus para você, o desejo de Jesus para a sua trajetória, é que a sua vida seja um impacto na mão dEle. A expectativa que Jesus tem em você é grande. A expectativa que Jesus tem em mim é grande. A morte de Jesus deve nos encorajar a viver uma vida de impacto, uma vida transformadora, uma vida que possa fazer com que o reino de Deus seja sinalizado na nossa experiência. Deus tem expectativa em você, meu irmão. Deus deseja fazer coisas, Deus deseja ajudar famílias, Deus deseja ajudar pessoas por meio da sua vida. Você é um instrumento de Deus para abençoar nesse tempo. Deus não escolheu a parede, Deus escolheu você. É você, sou eu. Nesse tempo
de crise que nós vivemos no Brasil, é necessário que homens e mulheres levantem-se na autoridade do nome de Jesus, sem alarde, mas para fazerem uma diferença tremenda, na simplicidade, na perseverança e seguindo essas diretrizes que Jesus nos ensinará. Então, a verdade que nós aprendemos nesse texto aqui é que a minha vida encontra-se nessa nova consciência. A minha vida, a sua vida, encontra-se nessa nova consciência, onde vida e missão são partes integrantes do Evangelho. A proposta é essa: vida e missão, partes integrantes da salvação em Cristo Jesus sobre você, do sangue de Jesus derramado em nosso favor. Vida e missão confundem-se, não há como distingui-las. No Evangelho, elas caminham juntas. Então nós veremos aqui algumas diretrizes que Jesus nos dará a respeito dessa nova consciência, e como que essa nova consciência, ela tem desdobramentos práticos, como que nós experimentamos uma vida de impacto, uma vida diferenciada, com essa consciência. Qual é a consciência? Vida e missão. No Evangelho, não são coisas distintas, falam a respeito da mesma manifestação. O Deus que nos chamou para a nova vida é o Deus que nos chamou também, na graça de Cristo, para o ministério da reconciliação. Amém, irmãos? Deus está com você, Deus está conosco. E essa consciência nos liberta exatamente do medo de dizer: hoje eu não estou trabalhando para Deus, hoje eu não estou prestando um serviço ao Senhor. Tenha certeza que o desejo de Deus para a nossa trajetória é que sejamos parceiros dele. Parceiros, que Deus possa contar conosco em todos os momentos, todas as horas, aquele momento que você está lá no seu trabalho, que seja um instrumento de Deus para abençoar quem está ao seu redor. Só você, em Jesus, pode fazer isso. Todos aqueles que estão em Jesus precisam ter essa nova dimensão. A primeira diretriz dessa consciência, onde vida e missão são partes integrantes do Evangelho, a primeira diretriz é exatamente que saibamos priorizar a vontade do Senhor na missão. Se você notar o texto, verso 5, ao verso de número 6, ele vai falar de uma realidade provisória. É provisório. Não tomeis rumo aos gentios, nem na cidade de samaritanos. Fala de uma realidade de que aquele momento não era o Evangelho para chegar até esses homens. Mas isso não quer dizer que a prioridade de Jesus não era essa para aquele momento. Só que a consciência, e essa é a proposta que Jesus quer nos ensinar, é de que começa pelo povo da aliança, começa pela casa, começa pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. O povo da aliança tinha uma prioridade. Você lembra de João, capítulo 1, que vai dizer: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então começa pela aliança. Mas não quer dizer que não era apenas para eles, mas que tinha uma dimensão universal que alcançaria todos. Mas uma verdade aqui nós precisamos entender, de que priorizar a vontade do Senhor na missão é afirmar, então, que a vontade do Senhor é a base para a nossa caminhada. É o que nos sustenta, é a vontade do Senhor. Imagina esses discípulos eufóricos. Jesus compartilha com eles a autoridade de expelir demônios, ressuscitar mortos. Compartilha a autoridade dele. Imagina esses homens desejosos em sair ao mundo e proclamar essa verdade. Mas a vontade de Jesus não era essa. Essa não era a prioridade de Jesus para aquele momento. Então, a primeira verdade que nós percebemos aqui nesse versículo 5 e versículo 6 é que nessa consciência de missão e vida,
A vontade de Deus para a nossa trajetória, ela é o ponto no qual nós precisamos nos apoiar todos os dias. O centro da vontade de Deus é o caminho, é a percepção. O próprio Jesus nos ensinou a ter uma consciência assim. Em João capítulo 6, versículo 38, ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, mas a daquele que me enviou. Jesus já está nos ensinando que a consciência do Evangelho não tem como base aquilo que quero fazer, mas aquilo que é a vontade do Pai, aquilo que é o desígnio do Senhor para a nossa trajetória. E muitas vezes nós desejamos fazer aquilo que queremos, e não percebemos que as nossas decisões, na verdade, representam o desejo do nosso coração, e não uma busca por um direcionamento da parte do Senhor. Então, quem deseja priorizar a vontade do Senhor na missão, precisa entender que a vontade do Senhor é a base. Não tem como a gente viver a missão na nossa experiência, se a gente não entender qual é a vontade do Senhor para a nossa experiência diária. Direcionamentos que nós queremos seguir muitas vezes, vivemos sem sequer tomar decisões, sem consultar antes ao Senhor, sobre tudo, irmão. Quando a gente fala de vida e missão, nós não estamos pensando apenas na vida de quem está no pastorado, na área missionária. Nós pensamos em todas as dimensões. Sabe por quê? Deus concedeu um ministério, a mim e a você. Talvez o seu ministério hoje seja trabalhar no comércio. O seu ministério hoje seja trabalhar na rede pública, lidando com crianças. O seu ministério hoje seja cuidando de pessoas no trabalho, na igreja. E é assim que a igreja se expressa, por todas as áreas e dimensões da vida. Mas para que as áreas e as dimensões da vida tenham homens e mulheres como eu e como você, simples, mas que creem em Deus para transformar a realidade, precisamos entender que a vontade de Deus tem que prevalecer na nossa história. Que o Senhor tem nos conduzido a lugares. Esses lugares, o que nós temos feito com Ele? Será que o lugar que o Senhor te colocou, que o Senhor me colocou, realmente eu tenho cumprido com aquilo que Ele deseja para a minha história? A pergunta é feita, e o Senhor deseja também confrontar cada um de nós, que o que fará com que a nossa vida seja uma vida bem-sucedida aos olhos de Deus, é quando eu tenho uma relação de obediência à vontade do Senhor. Irmãos, quando nós falamos de vida, nós temos um costume que não é o costume da proposta bíblica. Nós fragmentamos a vida. Fragmentamos a vida em duas áreas: vida material e vida espiritual. Nós colocamos aqui de um lado a vida espiritual, onde nós buscamos a vontade de Deus, procuramos fazer aquilo que é o correto, procuramos acertar o caminho, a trajetória, procuramos buscar o desejo e o desígnio de Deus para a nossa história. Então nós pegamos essa vida espiritual, que é a vida que nós criamos como devoção. Então nessa vida eu sou fiel. Aí nós fragmentamos a vida em outro ciclo, que é o ciclo da vida material. É o meu trabalho, são as minhas relações no trabalho, e aqui eu não preciso pedir vontade de Deus para nada. Aqui eu faço, aqui eu decido, aqui eu vivo. Quem faz isso somos nós, irmão. Porque a proposta do Evangelho é que a sua vida seja uma. E que a bênção que você é, nessa ideia confusa de vida espiritual e vida material, termine na nossa trajetória, e a gente entenda que quando o Evangelho entra em meu coração, ele alcança todas as dimensões da minha vida. Tudo. De modo que a minha fé precisa ser expressa pela forma como trabalho, como me relaciono com o cliente, a forma
como vivo na área de trabalho onde o Senhor tem me colocado. É uma vocação. Deus concedeu a você um trabalho, e louvado seja o Senhor por isso. Concedeu a você uma vocação. Deus te colocou nesse lugar. Para quê? Pense. Que possamos ver na nossa trajetória de que uma vida, na maioria das vezes, mal sucedida, ela está aliada exatamente a essa consciência de que eu obedeço apenas aquilo que tem a ver com a área espiritual, porque Deus não está lá. Não, pelo contrário, irmãos. O Evangelho precisa alcançar todas as áreas da nossa vida. O nosso dinheiro, a nossa forma de relacionamento, a forma como nós vivemos, tudo precisa ser alcançado pela essa nova dimensão de consciência. Quando nós passamos a obedecer, é quando nós entendemos também que Deus me constituiu nesse lugar. Qual é a sua profissão? A minha pergunta é, qual é a sua profissão? Onde o Senhor tem constituído você? Então seja uma bênção lá e seja uma bênção aqui, irmão. Como é bom você lidar com um profissional que faz bem o seu trabalho. Como você é bom lidar com gente que você pode pedir algo e confiar de que ela está prestando um serviço a você digno, honesto, ainda mais na realidade social do Brasil, onde a corrupção domina, onde as pessoas querem sempre usurpar o direito do outro. Nós vimos isso na greve dos caminhoneiros, né, irmão? Agricultores que tinham nas suas casas plantas, frutas, e saíam para vender, vendiam a um preço absurdo, sendo que esse material ele tirava de casa, não tirava do Ceasa, dessas formas que se tem. Então, gente que quer levar vantagem em tudo, que quer ganhar a qualquer preço, que não tem medo de negligenciar valores do Evangelho para viver uma vida descontrolada, que não fazem da sua profissão a sua missão. O Senhor constituiu irmãos como eu e como você nesta igreja, para abençoar o lugar. Mas Deus também constituiu você num lugar, num trabalho. Então a proposta de Jesus para nós, nessa noite, seja uma bênção. Transmita a vida para aquele lugar. Por meio do seu trabalho, o Senhor tem nos concedido essa oportunidade, irmãos. Se o Senhor tem guiado os nossos passos, corra, percorra e siga esse referencial. Mas sabe como a nossa vida vai ser bem-sucedida lá onde o Senhor tem nos colocado? Por meio de uma fidelidade e obediência. Irmãos, mais do que nunca o Brasil precisa, sabe de quê? De deputados honestos. O Brasil precisa de presidentes sérios. O Brasil precisa de professores que amem o que fazem. Precisa de advogados, de gari. Precisa de gente que levante com a consciência: Deus me concedeu mais um dia. Hoje é o dia de cumprir com a missão que Ele estabeleceu na minha história. Hoje é dia de fazer com que o sacrifício de Jesus possa valer a pena. Então o lugar onde eu estou é um lugar de transmitir vida, de abençoar outras pessoas. É o lugar da novidade de vida para alguns. Mas tudo começa como o apóstolo Paulo, na sua defesa perante o rei Agripa, lá em Atos, capítulo 26, versículo 19, ele diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas antes fui fiel a ela, cumpri com aquilo que ela estabeleceu. Meus irmãos, o Senhor precisa nos levantar no mundo. O Senhor precisa nos levantar nas escolas. O Senhor precisa nos levantar nas empresas, nas indústrias, no comércio, para que a gente levante-se como voz profética e faça a diferença no nome de Jesus. Porque as trevas estão sendo
proclamadas, divulgadas, avançando, enquanto o povo de Deus, tímido, com medo, não se posiciona dizendo assim: nós estamos aqui para fazer a diferença. Mas tudo começa quando eu priorizo a vontade de Deus na minha experiência. Irmãos, como é bom você lidar com uma pessoa que no dia do seu trabalho, do seu expediente, faz um excelente trabalho. Um médico, por exemplo, que nós vemos com tanta escassez, esses UPAs da vida aí, essa complicação, de gente que faz o seu trabalho, de que cumpre com a missão que o Senhor tem estabelecido para ela, mas tudo começa quando eu priorizo a vontade do Senhor na missão. Não é a minha nem a sua vontade que tem que prevalecer, é a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a vontade do Senhor for realizada na minha e na sua trajetória, tenha ciência do que eu estou dizendo e o que a Bíblia mesmo afirma para nós. Quando cumpro com a vontade de Deus, o ambiente do meu trabalho torna-se o lugar da manifestação da glória de Deus. Quando obedeço, e por obedecer, chego ao lugar, por obediência, aquele lugar torna-se um lugar perfeito para Deus manifestar a sua presença e a sua graça. Mas por obediência. Mas quando eu chego no lugar pela mentira, pela vergonha, por coisas desonestas, e eu alcanço esse lugar, alcanço esse emprego, alcanço esse status, então eu estou lá como filho de Deus e adotado por Satanás, fazendo aquilo que Deus não deseja para a minha trajetória, produzindo destruição e morte. Sabe por quê? Quando eu vou para um lugar que Deus não quer, tenha ciência disso, que eu vou produzir a morte, não vida. Desafio, então, para a nossa trajetória: deixe o Espírito Santo guiar as suas decisões e as minhas decisões. Deixe o Espírito nos conduzir. E que a gente tenha essa consciência de que vida e missão são partes integrantes da mesma verdade, da mesma realidade. E a outra diretriz que Jesus nos dará aqui nesse texto, encontra-se no verso 7 ao verso 11. Priorize a vontade do Senhor na missão, priorize o propósito da missão. A missão tem um propósito. Deus quer que você cumpra com a vontade dEle onde você está, onde eu estou. Deus deseja isso, que a gente tenha um compromisso sério com a obediência. E outra coisa, que a gente tenha um compromisso sério e priorizar o propósito da missão. É responder aquela pergunta: para que estou aqui? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Qual é o propósito que Deus estabeleceu e me colocou neste lugar? Nesse envolvimento. E aí nós percebemos que Jesus vai declarar aqui algumas verdades a respeito do propósito dessa missão. Ele fala de valores, então, espirituais, de uma autoridade que é dada. Ele fala de uma relação com a área financeira. Ele fala de uma relação com aqueles que vão rejeitar a mensagem. Ele, então, dá instruções claras e objetivas a respeito do propósito. Qual é o propósito de estarmos nesta terra, de pertencermos ao reino de Deus, e de Deus nos chamar nesse tempo para abençoar vidas? Qual o propósito disso? E aí nós veremos que Jesus vai dizer que priorizar o propósito da missão, primeiramente, significa priorizar vidas. A proposta é essa. O primeiro propósito, se você olhar lá no texto, ele diz, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Quando nós pregamos para quem? Pregamos para alguém, para a pessoa. Quando curamos quem? Alguém, gente, vidas. Então o que Jesus está nos ensinando aqui é exatamente
que a minha vida precisa ser identificada a dele. Todo o percurso de morte, vida, morte, ressurreição de Jesus, foi para que hoje tenhamos vida, e vida em abundância. A obra foi realizada para homens, para pessoas como eu e como você. E a missão, ela tem base na identidade de Jesus. E a identidade de Jesus é sempre para promover o bem-estar a gente, a pessoas que estão sob o domínio, sobre as influências malignas, e que nós, nesse tempo, meus irmãos, fomos levantados em Deus para promover o bem, para ser um grande exército da paz, da graça e da bondade, do cuidado de vidas, de tratar de pessoas, de gerar vidas onde o caso e o coração era apenas morte. É isso. Esse é o propósito da missão. O propósito da missão está diretamente unido a pessoas. Está unido a vidas. Está unido a pessoas que, aos olhos de muitos, não têm mais futuro, mas nós estamos ali. Quantas pessoas passam na nossa vida diariamente, irmão? Quantos relacionamentos nós estamos lidando diariamente e muitas vezes passa desapercebida essa consciência nossa, que o Senhor tem colocado pessoas no nosso caminho exatamente para que ouçam da nossa parte de que há uma vida melhor. Mais do que ouvir, mas que sejamos essa expressão da bondade, do amor, do cuidado, da ação sobrenatural de Deus em outras pessoas. Essa consciência precisa inundar a nossa vida. Jesus sempre será o nosso maior exemplo. Jesus sendo Deus, isso, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, ele fala de toda a obra de salvação, ele diz, o dono de todas as coisas, Pai da eternidade, príncipe da paz, Criador, um Deus que nenhum homem conseguiu acessar a sua mente e o seu conhecimento, um Deus tão grande que não cabe dentro da existência humana, um Deus perfeito em todas as suas obras, e nenhum dos seus caminhos podem ser perscrutados, ninguém consegue entender a mente de Deus. Ele torna-se uma criança, irmão. Ele vem habitar no ventre materno. Ele então morre, uma morte vergonhosa, morte de cruz. Tudo isso por amor à humanidade. Tudo isso por amor a mim e a você. Esse é o nosso mestre que se chama Jesus. A maior lição que nós aprendemos é essa, que se o nosso mestre foi até as últimas consequências para salvar uma alma, não há outro caminho para nós, irmãos. Não há outro caminho a não ser nos envolver com a vida, com a dor de outras pessoas, com aqueles que estão a padecer, com aqueles que precisam ver uma luz brilhar, e essa luz pode ser você. Como parceiros de Deus, nós precisamos abraçar essa verdade, de que essa luz, a resplandecer sobre as trevas de outros, pode ser você. É preciso que alguém, que os filhos da luz, manifestem-se com boas obras, com obras de verdade, e sejam um grande impacto para essa sociedade. Irmãos, o Senhor tem nos dado uma oportunidade ímpar. Sabe por que o Brasil está vivendo uma circunstância dificílima? Decadência das autoridades, juventude perdida. Nós olhamos para um lado, vemos uma juventude perdida, nós olhamos para o outro, vemos a situação política do nosso Brasil perdida. Nós olhamos para o outro lado, vemos muitas igrejas falando sobre coisas das quais o Evangelho nunca propôs, virando verdadeiramente centros e mercados. Mas é no meio da crise que Deus levanta pessoas como eu e como você, meu irmão. É no momento da crise que Deus levanta pessoas simples,
que às vezes não tem muito grau de instrução, ou se tiver também, precisa entender que esse poder não está em mim ou em você, vem de Deus. É Deus quem nos capacita. Mas para isso eu preciso entender que o propósito da missão não é enriquecer, não é ser famoso, não é ganhar, mas sim perder a vida para que outros possam ser beneficiados. É abrir mão, irmãos. Abrir mão de ter um futuro brilhante lá fora, para que você tenha um futuro brilhante aqui servindo a obra, ao reino, e isso ninguém pode pagar. Um dia perguntaram para Billy Graham assim: Billy Graham, você aceitaria ser o presidente dos Estados Unidos? Aí ele disse assim: eu não me rebaixo, eu sou um comissionado pelo reino celestial, e a minha obra é celestial, vem do alto. Irmãos, às vezes a gente quer tanta fama do mundo, né? Quer ser reconhecido. Jesus nos chamou para fidelidade, para perseverança, para doação. Quando Jesus diz assim: tome a sua cruz e siga-me, símbolo da cruz, doação, dedicação. Dedicação a quem? A outros, irmãos. A fé do Evangelho, ela só é concreta em contato com a necessidade do outro, com a vida do outro, com aqueles que estão ao nosso redor e que precisam ser acolhidos, trabalhados, edificados. Essa é a simplicidade poderosa do Evangelho. Nesse tempo de aridez, de morte, Deus quer levantar uma igreja aqui nesse lugar, com autoridade espiritual, com força espiritual, com desejo de servir a Deus com integridade. E nós temos uma boa notícia aqui nessa noite, de que Deus não está olhando para a capacidade de ninguém, porque Ele olha para a nossa capacidade e não vê nada, e louvado seja Ele por isso. Ele só olha para corações que queiram realmente fazer a vontade dEle ser realizada. Mas para isso tem que ter compromisso com propósito. Priorizar o propósito da missão é ter como base também a confiança no sustento que vem de Deus. Se o Senhor tem chamado você para uma área de trabalho, seja qual for, entenda que o fruto do nosso trabalho é termos o necessário para viver, é termos o necessário para caminhar com Ele. E se você for bem sucedido na vida, o dinheiro é fruto do trabalho, e que Deus possa prosperar o seu caminho, mas que a prosperidade do seu caminho não lhe conduza à destruição, mas antes a edificação de um homem e de uma mulher consagrada a Jesus, que dedica seu tempo, sua vida, seus esforços ao progresso do reino de Deus. É um desafio, irmãos, de que a nossa falta de confiança no sustento do céu nos leva muitas vezes a tomarmos decisões impensadas, quando nós deixamos de confiar de que Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Nós começamos a tomar decisões, desejamos enriquecer de modo ilícito, desejamos traçar caminhos de perdição, tomamos decisão, nos envolvemos em negócios que Deus não deseja para a nossa trajetória. Na tentativa de ter um futuro melhor, a gente está construindo relacionamento com pessoas e construindo negócios que Deus não deseja isso, irmão. Nem toda porta que está aberta significa que a gente tem que entrar por ela. Nem toda boa possibilidade ao nosso olhar significa que a gente tem que abraçar. Mas antes a gente precisa priorizar a vontade do Senhor, priorizar o propósito da missão, entender que a nossa vida, nós estamos aqui para quê? É isso que nós precisamos responder. Se Deus colocou você lá no seu comércio, no seu trabalho, na sua, como explicadora de crianças, seja o que for, onde o Senhor tem nos colocado, o propósito da missão é abençoar,
é cuidar, é gerar vida em quem tem morte. Mas como nós passamos a enxergar a vocação como fruto, ou melhor, a vocação como meio de enriquecer, nós perdemos o objetivo. Perdemos a proposta do Evangelho, que é servir, é cuidar. E lá no verso 11, ele vai dizer, e em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. A ideia que Jesus quer traçar aqui é exatamente que no decorrer da nossa caminhada, Deus colocará no nosso caminho abençoadores, pessoas para nos ajudar, homens e mulheres que irão nos auxiliar nessa caminhada. Deus colocará pessoas no seu caminho, meu irmão, para te ajudar no momento da aflição, para estender a mão, para socorrer quem está precisando. A proposta, então, do Evangelho é que a gente priorize o propósito da missão. O propósito da missão nunca é para minha fama, é sempre para edificar e gerar vida em outros. Cumprir com a vontade de Deus, gerar vida em outros, que é o propósito da missão, e também nós devemos priorizar o resultado da missão. O verso de número 12 até o verso de número 15, Jesus vai insinuar para os discípulos e instruí-los de que a missão tem duas decisões. Nós precisamos aprender a lidar exatamente com a missão sem imposição e sem a síndrome do fracasso. Quando nós estamos cumprindo a missão, nós não devemos, e é isso que Jesus fala, ao entrar, deem a saudação. Não receberam a saudação? Não imponha isso não. Bata o pé e diga, o meu papel eu fiz. E se a missão não for aquilo que você elaborou, ou que eu elaborei como aquele romantismo de que vai dar tudo certo, de que todo mundo vai estar ao meu lado, de que todo mundo vai fazer aquilo que eu penso, de que vai ser um show, vai ser um espetáculo. Não, a missão é desafiadora, irmãos. E a gente precisa aprender a lidar com a oposição de modo maduro, sem síndrome de que fracassamos. Não foi bom, sem síndrome. E sem querer impor para que as pessoas façam, porque na consciência do Evangelho, o que Jesus nos ensina, o que os profetas nos ensinam, é exatamente que não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É nessa consciência que nós trabalhamos. E a ideia aqui é de que você vai entrar na casa, a ideia era essa, a ideia de relacionamento. O nosso relacionamento com as pessoas, quando nós vivemos o nosso relacionamento com um irmão, com um amigo, precisa conduzir aquela pessoa que está ao nosso redor a uma decisão. A nossa maneira de viver, não aquilo como imposição, agora você tem que decidir, tem que ser, é o momento da sua decisão, não é isso. A maneira como nós vivemos deve gerar no outro o entendimento de que ele precisa tomar uma decisão diante da proposta do Evangelho. Então, o nosso relacionamento precisa ser intencional com as pessoas. Priorizar o resultado da missão quer dizer que o nosso papel é anunciar, é termos relacionamento e deixar que a obra, o gracioso Espírito Santo realize. Mas que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos de impacto, que possam gerar vidas em pessoas e que possam conduzi-las a uma decisão séria diante de Deus. A aceitação, Deus será glorificado. A rejeição, Deus também será glorificado. E a própria Bíblia traz um caráter de seriedade para isso. Quando Jesus utiliza aquela ideia de Sodoma e Gomorra, que no conceito bíblico é a imagem da depravação, da destruição. Sodoma e Gomorra. Ele diz que aqueles que rejeitarem, que a nossa missão é essa, irmão. À medida que nos relacionamos com os outros, tem duas possibilidades para ele: aceita ou rejeita. Rejeitando, condenação. Aceitando, salvação. Os nossos relacionamentos precisam ser relacionamentos que conduzam as pessoas a tomarem uma decisão diante de Deus. Aceite
ou rejeito, sem imposição ou síndrome de fracasso, mas com essa nova consciência de que nós estamos nesse caminho, onde vida e missão são partes integrantes do mesmo projeto que Deus estabeleceu na nossa trajetória. E assim nós vimos as 3 diretrizes que o Senhor deseja, mais do que um discurso, mas deseja manifestar na minha e na sua trajetória, irmãos. Que saibamos, então, priorizar a vontade de Deus. A vontade de Deus é suficiente para a gente. Que saibamos também priorizar o propósito da missão. O propósito da missão não sou eu que determino, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E que saibamos também priorizar o resultado da missão. Que o Senhor possa nos fortalecer nesse tempo. Que o Senhor conceda-nos a sua graça. E que dentro dessa consciência, no nome de Jesus, meus irmãos, entendamos que missão faz parte da minha forma de viver. Missão não é uma responsabilidade, é um modo de ser. Então, no nome de Jesus, seja uma expressão de Deus para quem está na dor. Seja uma expressão do amor de Deus para quem está na angústia. E levante-se como voz profética nesse tempo, para fazer diferença. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você foi salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Fomos salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Levantemos, pois, como servos do Senhor e digamos para Ele: Senhor, eis-nos aqui para fazer diferença nessa nação. Vamos ficar de pé, vamos orar.